In our dreams, in your home. Do nosso olhar para os seus sonhos. Autenticidade, pluralidade, transparência e multiconexões. A dinâmica contemporânea é o contexto. Nossos bastidores criativos compõem o cenário das nossas histórias. Nelas estão partes de histórias que ouvimos, partes que compartilhamos e partes particulares. Ao final, a história é única e traz marcas de autenticidade simplesmente porque tem um olhar próprio, um jeito de ser que é só único. Coleção In Your Dreams, In Your Home. Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. Materiais essenciais da arquitetura, grandes superfícies, acessórios, mobiliário, matéria-prima particular para personalização, curadoria para ambientes únicos. A Porto Belo está abrindo os bastidores do seu processo criativo para apresentar a nova coleção 2019. A gente está na sala de tendências da marca, por onde passam dezenas de grupos de profissionais de arquitetura, formadores de opinião e experts em design e inovação que colaboram com a Porto Belo com informações e percepções sobre arquitetura e design, é claro. Esse é também o espaço em que os profissionais da empresa que compõem o grupo de inovação e produto se reúnem regularmente para interpretar, discutir e definir as inovações que mais tarde vão ser levadas ao mercado. Aqui, tendências, tecnologia e inovações são traduzidas em design Porto Belo. Por isso, a gente escolheu esse cenário, esse lugar, para contar as novidades que foram imaginadas para concretizar os sonhos dos clientes Porto Belo. Vamos conhecer In Your Dreams, In Your Home, a nova coleção Porto Belo. E por falar em bastidores, vamos começar contando a estratégia que está por trás dessa coleção. A Porto Belo está adotando um novo ritmo de lançamentos para as lojas. A ideia é que as novidades sejam mais constantes, tenham mais velocidade na apresentação de novos produtos. Nesse caso, a entrega é imediata. A Porto Belo é cada vez mais uma marca de varejo, que conhece e responde às demandas de um público mais empoderado, exigente e digital. É um público que busca inovação e excelência no nível de serviço. Esse ano a gente dá um passo importante na nossa estratégia de inovação contínua. O nosso objetivo é um modelo de lançamento integrado e em ciclos, onde a cada 2 meses a gente vai ter novidade em todas as lojas. Sempre com disponibilidade de estoque, sempre com exposição adequada, equipe preparada, capacitada e toda a comunicação digital, off, integrada à coleção como um todo. Dessa forma, a gente potencializa o nosso processo criativo, nossas parcerias e a experiência de compra. A Porto Belo foi a primeira marca a produzir o grande formato 120 por 120 no Brasil e sustenta essa liderança na coleção In Your Dreams. Dos detalhes até as grandes superfícies, a coleção apresenta lastras de 1,20 m por 2,60 m, o formato campeão 1,20 m por 1,20 m e, além disso, essa linha também oferece acessórios em azulejaria, mosaicos e relevos. Grandes formatos é Porto Belo. Materiais essenciais da arquitetura em porcelanato. Essa é uma das linhas criativas da marca que, ao encontrar a designer dinamarquesa Cecilie Mans, possibilitou a criação de um material puro. Cecilie, a designer do ano pela Maison & Objet 2018, tem como princípio criativo conhecer todas as características do material, todas as técnicas e tecnologias disponíveis no processo produtivo e, a partir daí, propor algo minimalista, mas que desafia os limites tanto do material quanto da técnica. As texturas, superfícies, cartela de cores e composições que a linha Puro possibilita são matéria-prima para ambientes que combinam a máxima sofisticação traduzida em simplicidade. Even though I never tried it before, this is also the big kick for me, that it's interesting.
to go somewhere where you've never worked before. So I immediately accepted because I thought this sounds really interesting, and it's such a nice company to work with. They are really into, yes, again, the quality and the detail, and they are also listening to whatever crazy ideas we might have. Ser uma caixa de ferramentas para a criatividade é um princípio do portfólio Portobello. Isso significa que os materiais da arquitetura reproduzidos em porcelanato e os acessórios para personalização devem possibilitar composições entre si. Todo portfólio deve ter uma coerência cromática para que esse princípio funcione. A novidade nessa coleção é o PB Colors, onde essa componibilidade para personalização foi valorizada nas linhas Jack, Paris e Le Sementine. O PB Colors é um sistema de cores dividido entre neutras, que são as cores mais suaves, e as trendy, que são as cores mais vivas, mais intensas, interpretadas nessas três linhas e que permitem diversas composições. Jack, inspirada na própria Jack Kennedy, que é um eterno ícone do bom gosto e deu nova perspectiva à moda, arte e cultura nos anos 60, traz superfícies sutis de um concreto em uma cartela de tons pálidos, mais neutros, no formato 30-90, além de duas padronagens gráficas que funcionam muito bem como papel de parede. Paris reproduz o Metro Tile, com a borda em biseauté, e ganhou esse nome pois foi lá que essa azulejaria recebeu esse acabamento nas primeiras décadas do século XX, influenciada pelo Art Nouveau. A cartela de cores Paris tem as versões neutra e trendy, e é coringa, para acalmar ou aquecer qualquer ambiente. Le Sementine é uma versão dos nossos tempos para o ladrilho hidráulico, e também tem versões pastéis e vibrantes. As possibilidades de composições cromáticas podem ser organizadas em monocromáticas, quando o mix de materiais e texturas tem a mesma cor, colorful, quando combinamos tons diferentes para um ambiente com mais personalidade, mix, quando a ideia é compor diferentes materiais, e decor, para propostas maximalistas que incluem não só texturas, mas também estampas. Mies van der Rohe, além de ser um dos principais nomes da arquitetura do século XX, ao traduzir de forma ousada, sofisticada e muito inovadora sua austeridade minimalista, também deixou algumas máximas, como o less is more ou menos é mais. Essa linha de pensamento pode parecer simplista, mas na verdade ela é super sofisticada. O objetivo dele sempre foi mostrar que é possível, sim, combinar simplicidade e complexidade. Uma das suas principais obras, o pavilhão alemão feito para a Feira Mundial de Barcelona, é reconhecido pela fusão de materiais e elementos arquitetônicos que expressam de forma única o menos é mais. Miss Barcelona foi idealizada com essa ambição, usar uma fusão de materiais como limestone, cimentos e basaltinas para criar uma superfície marcante, porém minimalista. Miss Barcelona é um material fusion. Ora vamos identificar veios de pedra natural, ora texturas de cimento com agregados. Mas existe um equilíbrio entre esses materiais e também um equilíbrio de cores para realmente proporcionar essa síntese. E as multisuperfícies, o natural, o relevo para uso externo, polido e as incisões criando texturas para a parede, isso tudo faz da linha uma linha ainda mais versátil. Pensar na costa oeste americana é pensar em natureza, praia e ar livre. A Portobello criou Malibu, que é uma pedra do tipo slate que ocorre nas formações rochosas do Grand Canyon. A cartela de cores da linha é inspirada pela luz natural da Califórnia e tem tons do mar e da terra. Malibu tem uma superfície específica que equilibra a segurança através da resistência ao escorregamento e o conforto através de um touch o mais suave possível para ser usado em área externa. O formato 20-20 e 20-30 e a variação de tons naturais do produto possibilitam ter diversas soluções para piscina, muro, jardim e varanda. Há também uma versão em tijolinho em 7,26 que com certeza vai transitar também pelos ambientes internos. A Pierre Blé ou Bluestone é uma pedra da categoria dos limestones típica da Bélgica. Essa pedra traz pequenos fósseis que se destacam na sua superfície escura e azulada.
Belgique é uma ousadia de design através de uma fusão entre bluestone e o concreto, um material que não existe na natureza, que foi criado pelos próprios designers da marca. Esse novo material expressa a pluralidade contemporânea e foi interpretado em 3 tons: o cinza azulado, um cinza mais claro e um off-white super elegante. Faz parte da engrenagem da inovação Porto Belo uma viagem anual de pesquisa e cocriação com um grupo de arquitetos. A Islândia foi o destino do Coletivo Criativo em 2018. Foi uma semana muito intensa, de muita pesquisa, que o grupo usou para trocar percepções. Porque eu acho que esse é o propósito do coletivo também, é fazer com que a gente se sinta parte do local onde eles estão nos inserindo, para que nós consigamos extrair referências e trazê-las todas para dentro do núcleo de criação aqui da Porto Belo. A gente conseguiu absorver um pouquinho daquele conteúdo naturalista da Islândia, né? E também tem a questão do concreto, né? O concreto ele se apresenta de forma diferente através de um concreto tingido, né? Com uma pedra de uma tonalidade mais escura, que é de uma pedra típica local. E isso faz com que ele realmente se torne um objeto único. O resultado de todas essas percepções é uma superfície de concreto em porcelanato em 2 cores, a Fjord e a Vulcano, que tem como principal característica o movimento dos tons. Uma superfície expressiva que também reverencia uma das principais obras de arquitetura do país, o Harpa Concert Hall. Uma coleção de mármores excepcional é a tradução de um olhar contemporâneo para os clássicos. A curadoria, os detalhes e os superformatos expressam uma personalidade urbana combinada com a história desse material único. O mármore é um material atemporal, sempre contemporâneo, independente da época em que está contextualizado. Nossa seleção para esta coleção traz mármore mais forte, com mais personalidade, mármore que dialogam com a liberdade, a transparência e a autenticidade do nosso tempo. Não é para combinar, é para se expressar mesmo, é ser o que é. Temos preto intenso, com veio muito particolare, cinza francese com desenho elaboradíssimo e o eterno branco de Carrara de Michelangelo, na versão mais usada. A diversidade das florestas do mundo e a capacidade humana de transformar as superfícies de madeira oferecem várias possibilidades de interpretar esse material. A marca transitou por florestas temperadas, onde o frio determina superfícies mais suaves e claras, como as madeiras nórdicas, e também por florestas tropicais, onde o calor, as chuvas e as variações climáticas fazem surgir cores mais quentes, tons mais intensos e expressivos. O resultado, novas madeiras que, com certeza, a gente vai querer levar para casa. Na Boreal, fizemos um mix de espécies, em 2 versões. A primeira com cores mais contrastantes, buscando o lado mais rústico, mais selvagem mesmo desse território. E a segunda, mais homogênea, mais tranquila. Já a Husky se apropria dos veios mais gráficos, que, apesar de serem naturais, parecem que foram desenhados no CAD. Nossa imersão nas florestas tropicais nos levou à África, mais especificamente à ilha de Madagascar. São madeiras incríveis, têm alguma similaridade às madeiras brasileiras, porém o contraste dos veios é muito mais intenso. Personalizar é cada vez mais natural. A gente quer viver em ambientes que nos representem, que tenham a nossa cara, que expressem algo próprio. E isso é fundamental na escolha dos revestimentos. O universo de possibilidades vai desde cores e decorados até propostas mais minimalistas como cortes e relevos. Na nossa caixa de ferramentas para a criatividade, os acessórios são organizados em algumas categorias. Alguns destaques dessa coleção são as peças criadas a partir das técnicas de incisão e moldagem. A primeira, que esculpe a matéria, e a segunda, que forma relevos. Ao final, temos texturas incríveis em diversos materiais. A azulejaria está presente com novidades tecnológicas.
A possibilidade de imprimir cores intensas digitalmente está presente em Paisagem, uma proposta que traz a natureza para dentro de casa, em superfícies brilhantes e formato 2020. E os mosaicos e cortes apresentam-se em maxi e mini formatos, uma alternativa para personalizar sem ter que mudar de material ou para não usar estampas. A Oficina Porto Belo, marca de mobiliário em porcelanato, referência em bancadas para banheiros e lavabos e também para outros ambientes da casa, está propondo uma alfaiataria super contemporânea para vestir esses ambientes. Conceitos como objetos nômades, personalização e soluções integradas para fazer parte do radar da oficina. E estão presentes também nas novidades Oasis e Sonata. Vamos começar com a Oasis. É um sistema de mobiliário para banheiros, mas que também podemos usar em outros ambientes da casa. A lógica é simples, são bancadas e bandejas com duas opções de bordas. Uma feita com o nosso centro de usinagem, que funciona como uma fresa super tecnológica e faz um biseauté especial. E a outra onde montamos em meia esquadria, formando 90 graus e com espessura super fina, de 1,5 cm, praticamente uma lâmina maciça de porcelanato. Essas duas opções podem ser instaladas basicamente de 3 formas. Com uma mão francesa exclusiva, que permite deixar a bancada afastada da parede, apoiada sobre o mobiliário ou em cabinet metálico. Multiplicamos as opções de bordas pelas possibilidades de instalação e também pela diversidade de materiais. E assim, temos um universo de soluções para lavabos, banheiros e muito mais. As cubas para os lavabos e banheiros podem ser apoiadas ou esculpidas, tanto em porcelanato quanto em outros materiais. Mas chegou a hora da gente falar sobre a Sonata. Por isso, vamos assistir a um depoimento do Jader Almeida, que por sinal já colabora com a oficina em outras criações, como a Codit e a premiadíssima Ícaro. Essa capacidade de integração e interação com o usuário, justamente por ser composto por momentos, diferentes tipos de materiais, como a madeira, o vidro, o metal, o porcelanato, que faz toda essa abriga todos esses componentes. Então, além de todas as combinações de cores e acabamentos que, se forem multiplicadas, chegamos aí à casa dos milhares. Então, uma coleção do ponto de vista muito simples, mas, no entanto, que atende às necessidades do modo de viver contemporâneo da melhor maneira possível. As soluções para lavabos e banheiros vão causar um impacto nos novos projetos desses ambientes. Mas a Oficina Porto Belo está lançando também 2 coleções de mesas que eu já quero levar para casa. A Tree tem pé de madeira de lei em formato que lembra uma árvore, daí o nome da mesa, e os tampos podem ser triangulares ou redondos. A La Távola é uma mesa para compartilhar, para agregar, para comer junto, tanto em ambientes internos quanto externos. E o Tavolino, o prato giratório que complementa a mesa, é um charme à parte. In your dreams, in your home. Ou melhor, in my dreams, in my home. É Porto Belo.